dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E todas as segundas-feiras nós temos uma palavra com o apóstolo Neuci José Rorato. E eu quero convidar você a estar no nosso chat. Seja muito bem-vindo ao nosso chat. Nós temos aí nossos assistentes, né, que são fiéis, mais aqueles que vão se achegando no decorrer das semanas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você achar que esse conteúdo é relevante, compartilhe com alguma pessoa que você sinta no seu coração que está precisando desta palavra. Bom dia, apóstolo, tudo bem? Bom dia, pastora Eliane. Bom dia a todos que nos assistem, que nos seguem. Desejo a todos um lindo, proveitoso e abençoado dia. Então, todo início de semana, a gente tem esse papo, o tete a tete, esse papo, né, que não tem nada organizado, a gente não tem uma pauta, mas a gente fala sobre as coisas do reino de Deus e vamos discorrendo e Deus vai trazendo alguma palavra específica. E se você está aqui conosco hoje, com certeza, né, tem alguma coisa que vai ser dito aqui, que vai ser importante para a sua vida. Mas vamos falar um pouquinho hoje, pastor, sobre a fidelidade. E nós vivemos tempos hoje onde cada vez as pessoas elas estão fazendo uma caricatura do que são, na verdade, tentando ser aquilo que não são. Então você já não sabe mais, na verdade, em quem você pode confiar, porque as redes sociais mostram uma coisa sobre aquela pessoa, e quando você se encontra pessoalmente, você vê que não tem nada a ver com aquilo que foi vendido nas redes sociais. Isso tem muito a ver com fidelidade, porque fidelidade significa verdade, significa veracidade, axioma. Você está com um comprometimento com alguém ou com alguma coisa, então você está envolvido, você é verdadeiro naquilo que você entrega. Então, pastor, nossa pergunta ou nossa discorrência hoje talvez seja isso. O que aconteceu com a humanidade? Pois é, uma boa pergunta que vai nos dar bastante trabalho para tentar trazer algumas causas da perda da fidelidade. Deus nos criou com um propósito, para um propósito. Deus estabeleceu e criou para nós e escreveu os nossos dias. Então ninguém diga, eu não sei a que estou, não sei para que nasci. Claro que a fidelidade é a marca do Criador. Deus é fiel. Por isso, a sua própria palavra mesmo diz que vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras dele não passarão. Então, a fidelidade é a marca divina. E quero dizer a todos, se você é fiel, você é autêntico, se você é verdadeiro, com certeza você leva as marcas do seu pai, do seu criador, do gestor da sua vida, do mentor da sua vida. Então a infidelidade é obra do inimigo de Deus que sempre luta e quer desqualificar, quer atingir o Criador, alterando as obras de suas mãos. Por exemplo, vamos lá, o ser humano é a obra da criação que Deus mais ama, mais completa, que tem um valor acima. Por exemplo, você sabia, pastora, que o ser humano, diante de Deus, tem um valor superior aos anjos? Deus considera o ser humano num nível, num valor superior aos anjos, ao ponto de Deus chamar os seus de filhos.
E quando que Deus chamou anjo de filho? É. Anjos são criaturas que Deus criou para estarem a serviço dos que vão herdar a salvação. Então a fidelidade é a marca divina no caráter, no comportamento, nos desafios, na continuidade do propósito com a vida. Fidelidade é nós sermos autênticos, verdadeiros, continuadores e não nos deixar alterar, piratear. Por exemplo, se você quer destruir, não é um conselho que estou dando, mas quando o ser humano quer destruir uma obra, ele pirateia. Uhum. Que aquela obra, que o protótipo, que os modelos que saem a partir dali são alterados, não são verdadeiros. Aí pirateia. E uma coisa pirateada perde o valor. E o ser humano, quando foi pirateado pelo diabo, que o ser humano deu mais ouvido para o que o diabo ilude, propõe, incentiva, engana, o ser humano se desqualifica. E o ser humano mantém sua originalidade, a sua fidelidade, o quanto mais ele segue valores, princípios, mandamentos, segue o caminho que a palavra de Deus vai iluminando. Deus é tão sábio, tremendo, fiel, que o que ele pede de nós, ele nos dá as condições para nós praticar, para nós sermos. Então ninguém diga, eu não consigo ser fiel. Claro, longe de Deus ninguém consegue, porque fidelidade é um dos traços principais de Deus. Deus é amor, Deus é justiça e Deus é fiel. Então são coisas interessantíssimas. E você pode ser fiel. E vou até lhe dizer aqui, ó, querido, querida, porque que existem muitas frustrações em relacionamentos. Eu ouvi há poucos dias, pastora, um casamento que durou 1 hora. 1 hora após o casamento, estavam se divorciando já. Aí já viram que tinha fake. Tinha sido vendido uma imagem errada de caráter, uma imagem errada de proposta de vida. Então a infidelidade tem sido a causa de falências de relacionamentos, de falências em sociedades. Tem sido a causa de falência na saúde, porque a pessoa precisa ser fiel para consigo mesmo. No momento que identifica algo que não lhe faz bem, ele tem que resistir a esse algo. Então, fidelidade é manter compromisso. Compromisso com a verdade, compromisso com a saúde, compromisso com a lealdade, compromisso com o compromisso assumido. E se a pessoa não leva a sério esse compromisso, nada continua produzindo bons resultados. Então, fidelidade é um campo muito extenso que eu ainda quero lhes dizer que nossa fidelidade aos valores que Deus colocou em nós, ao propósito que Deus criou para nós, ao desígnio que Ele estabeleceu para nós, nossa fidelidade a isso é o caminho do sucesso. As aparências enganam. E isso é uma coisa séria, irmãos. Eu estava ouvindo o pastor e lembrando, assim, eu sempre gosto de olhar qual foi a origem da infidelidade. Porque a gente precisa olhar as origens, né, pastor? Todas as coisas a gente precisa olhar as origens.
E por incrível que pareça, a origem disso aconteceu lá no Éden, né? Porque, veja bem, se a atitude de Adão diante do pecado que havia sido já praticado, se a atitude dele com respeito à maneira como ele se portou fosse diferente, talvez a nossa história tivesse sido diferente, não sei, mas a primeira coisa que ele fez quando houve a desobediência e a prática do pecado foi se esconder e depois se cobrir com algumas folhagens, né? Porque daí já começou a colocar obstáculos, já não estava limpo, não estava absolutamente aberto para Deus. E aí Deus, que conhece todas as coisas, né, teve que procurar ele no sentido de, né, onde é que ele está, onde é que tu está? Deus sabia onde ele estava, mas Deus queria ouvir da boca dele. Não seria muito mais assertivo se ele tivesse diante daquela situação que ele viveu, chamado Deus, Deus, vem cá, vamos conversar. Deu problema aqui, deu problema, deu ruim nessa companheira que tu me deu, deu ruim. Poderia ter uma outra atitude que seria assim, poxa, eu estou sendo fiel a Deus mesmo, né? E não houve, ali não houve fidelidade. Adão chegou para Deus e disse, agora deixa comigo, eu vou resolver, deixa comigo que eu sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí quando a Bíblia fala, né, que Adão foi o primeiro homem e que Jesus foi o segundo homem, ele na verdade está dizendo isso, Adão foi aquele o infiel, Jesus foi aquele que disse sim para Deus, independente do que ele tivesse que passar, né? Mas agora uma coisa interessante, pastora, vamos, já que o assunto é bem amplo, bem rico, você colocou que Adão foi o primeiro homem, Jesus o segundo homem. A Bíblia fala, Adão, ele corrompeu, ele pecou, ele caiu, ele desviou-se do propósito. O segundo Adão não. E agora, vamos ver. O primeiro Adão teve infância? O segundo Adão teve infância? Uhum. Esse é o ponto, né? Esse é um ponto, olha, nevrálgico. Até que idade se ensina sobre obediência? Até o 7. Primeira infância. Primeira infância é a fase que o ser humano é construído sobre obediência. E nós vemos hoje a maneira que está o mundo, porque o diabo conseguiu entrar na forma de educação dos filhos, de não mais os pais exercerem domínio, autoridade sobre os filhos. E tudo aquilo que a gente aprende até os 7 anos, a gente leva para a vida. Isso é uma realidade. Nós trabalhamos com criança, esse ministério é voltado para a criança, para tanto no trabalho de construção da família, quanto na construção da vida acadêmica. Então a gente vê que aquele aluno que já está com os seus 14, 15 anos, que até os 7 não foi ensinado limites, não foi mostrado a importância da obediência, não tem muito futuro. Ele é facilmente corrompido. Ele tem uma inclinação muito maior para o mal do que para o bem. Enquanto que uma criança que desde que começa a entender que já é ensinado verdades, deveres, comportamento, obediência, respeito, honra, ele é uma pessoa que olha para frente, que mesmo na puberdade, na adolescência e na juventude, é uma pessoa que olha para frente e valoriza as pessoas e honra e respeita até as pessoas mais velhas. Então,
É dessa maneira que o diabo corrompeu a fidelidade. E Jesus, ele passou esse processo, né, pastor? Eu acho assim, a gente não tem muitas informações bíblicas. Agora há um movimento, né, buscando aí o que aconteceu na infância de Jesus, de alguns historiadores, né? Mas a Bíblia conta pequenos pontos assim que aconteceram na infância dele, né? E depois, segundo alguns historiadores, Jesus com 20 anos perdeu o pai, mais ou menos nessa faixa etária. E ele assumiu a provisão da família. Pois é, esse já é um ponto muito interessante. Quantos filhos assumem a provisão da família quando o seu pai morre? É. Que fica a sua mãe aí, que misericórdia. Mas por que isso não está acontecendo? Porque não receberam um ensino, e eu quero dizer a todos, tudo o que vem da parte de Deus, que são princípios, mandamentos, instruções, nós devemos fidelidade a Deus. E quem é fiel a Deus pratica a palavra. Quem pratica a palavra se torna solução, provedor, se torna referencial. Esses tempos eu estava lendo um livro, pastor. O nome do livro é Vivendo Acima da Mediocridade. Um livro assim tremendo, falando exatamente isso, que quanto mais você se prepara e se deixa, né, preparar, se deixa ensinar, se deixa ser um aprendiz, mais relevância você vai ter depois na tua juventude e na tua fase adulta, né? Então eu creio que é muito importante, porque como a gente está vivendo de tanta aparência, né? É tão popular hoje a aparência, que quando a gente fala em ser fiel, ser verdadeiro, ser autêntico, até uma palavra que até caiu em desuso, pastor. O senhor já viu quantas vezes se fala, se ouve essa palavra na internet, ou se ouve essa palavra até mesmo nos púlpitos, autenticidade, porque nem mesmo hoje muitos dos púlpitos, infelizmente, têm vivido a verdade do evangelho, né? Então, a gente hoje está numa crise. Esses dias eu estava ouvindo no passando feed, e vi um texto, um título, que dizia assim, ó, a igreja do fim do mundo. Aí aquilo me chamou a atenção, eu até nem li a matéria, né? Mas o título me chamou a atenção, né? Que nós somos a igreja do fim do mundo, porque é o fim da picada, como dizia minha avó. A maneira como hoje as coisas estão se direcionando, é só você sair um pouquinho, nem precisa sair muito, sair um pouquinho do sistema que você vê as inversões de valores que estão acontecendo aí fora. E fidelidade, só partidária hoje, pastor. Só partidária. Aliás, nem isso não existe, não. Isso aí é fake. É fake também. Isso aí é interesse, é negócio. É Tudo são negócio. negociações. E infelizmente estamos vivendo isso. Na verdade, a vida virou uma negociação, né? Perdeu o valor. Perdeu o valor. E aí tu vê, né, que hoje a gente está vivendo esse mundo e essa escolha de ser fiel. Vamos colocar primeiro assim, ó, ser fiel aos seus princípios. Aí vale isso que o senhor falou. Como que a pessoa, pastor, agora vamos fazer um contraponto, a pessoa adulta, ela não teve toda essa preparação na infância, ela não teve princípios e valores arraigados no coração dela quando ela era criança. Como que ela vai fazer depois de adulta para ser fiel? Ao que ela vai ser fiel? Somente a Deus. Olha, é até um ponto muito interessante que dá uma abertura de solução para todos. Eu, quando me converti, realmente comecei a ver os legados que a minha família trazia como bagagem, como história, como fatos que aconteceram. E realmente eu me converti mesmo, que no começo, por falta de entendimento, eu já não aceitava mais nada de meu pai e de minha mãe, porque estavam errados.
E o grande problema do crente, quando ele se converte, ele acha que fica santo demais e quer julgar todo mundo. Quer acusar todos. Eu passei por isso. E depois fui vendo que as coisas não são assim. Assim como cada pessoa ela vai se construindo pelo meio que vive, pelo que vai aprendendo, pelas coisas que vão acontecendo, então vai criando uma bagagem, uma história, um perfil de comportamento e até mesmo de experiência. Mas uma coisa que eu aprendi e que somou muito na minha vida, que quando a gente se encontra com Cristo, a gente vê quanta desgraça viveu, quanta coisa errada praticou, e como nossos pais ficaram a desejar com respeito aos cuidados, com respeito aos ensinos, com respeito à fé, porque até para quem quer entender melhor o propósito da vida, temos que, e deve vir de casa, os pais encaminharem para o conhecimento. Hoje os pais só se preocupam em caminhar para o conhecimento acadêmico e o conhecimento espiritual e o preparo para a alma e para o espírito. E o preparo, pois a vida ela existirá além do túmulo. A morte não encerra a vida de ninguém, a existência da pessoa, encerra o tempo do corpo da pessoa, mas da alma e do espírito, não. Então, a gente acusa os pais, por que não nos encaminhou mais cedo para o conhecimento de Deus? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando eu entendi isso, o que o meu pai e minha mãe não puderam me dar, eu descobri quando eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, me tornei uma nova criatura, eu pertenço agora à família de Deus, e o que o meu pai biológico não me deu, o meu pai celestial me dá. O que a minha mãe biológica não me deu, a igreja é considerada nossa mãe. Através da igreja, da família dos que pertencem a Deus, dos que irão morar no céu, a gente aprende o convívio, a comunhão, a vida em família, a vida social. É impressionante. Não adianta nós procurar culpado, vamos procurar solução. Eu, por falta de ensino, mesmo convertido, eu achava que meus pais eram culpados de tudo que de errado eu trazia como bagagem. Não. Cada um dá o que tem. Como eles não tiveram para me dar, eu não recebi. Mas Deus me oportunizou eu receber de Cristo, eu receber da igreja, eu fazer parte de uma família agora com uma extensão eterna, com vida eterna. Então vamos entender isso. E eu quero dizer, isso é fidelidade de Deus. Que Deus sempre oportuniza a gente recomeçar. O meu pai, as origens, o passado, a história, não deixou boa coisa. Sim, mas você está vivo e tem bom exemplo em Deus, boa ajuda da igreja e muitos irmãos na fé que podem lhe ajudar a você ser melhor. Porque é muito fácil sentar, cruzar as pernas e dizer eu sou assim por causa do meu pai. Ou eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim por causa de fulano, beltrano. Terceirizar, né? É muito fácil terceirizar. Olha que esse mal é maquiavélico, é antigo e é presente. E é presente. Sabe qual é a desculpa esfarrapada, mentirosa, maligna que veio na mídia esta semana? A crise econômica do governo federal
Foi as enchentes no Rio Grande do Sul. Aí tá, esse Tá? mês aí rolou, né? Nós Ah. somos o culpado pelo problema do Meu Brasil. Senhor, falta de fidelidade. Falta a pessoa que não tem um caráter fiel, fiel a princípios, fiel à verdade, inventa fakes, mentira e sempre procura culpados. Acho que tá bom, né, pastor? Meu Deus do céu, né? E aí vamos fazer o seguinte, então, para a semana, né? Já que é a nossa palavra da semana, faz uma revisão. Faz uma revisão na tua vida e veja quais são os pontos de infidelidade e de fidelidade que você tem hoje honrado. E se você tem hoje pontos de infidelidade, você pode ter infidelidade consigo mesmo, porque você cuida dos outros e não cuida de si. Você pode ter infidelidade com seu cônjuge, porque você tem outros relacionamentos que, mas eu não traio. Não trai fisicamente, mas pode trair na mente, né? Isso é uma questão bíblica que Jesus já tratou sobre isso, né? Pode ser infidelidade com seu patrão, porque você tem sua liberdade, você tem seus horários e você trabalha só quando ele está presente. Pode ser infidelidade na sua escola, onde você burla tudo aquilo que a professora está ensinando, ou o professor está ensinando, você faz lá as suas artimanhas, né, para que você possa passar nas provas. Pode ser infidelidade com a sua igreja, né, onde você vem na igreja, mas você tem muitas outras fontes, você bebe água em muitas fontes. Então, em termos de infidelidade, é um assunto muito vasto, né? Mas então, gente, faz essa revisão para que você possa se achar encontrado e limpo na presença do Senhor. Ok? Eu acho que é isso, né, pastor? Vale a pena sim ser fiel. Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. É isso aí. Deus abençoe. Tchau, gente. Até a próxima.